Olá! O objetivo desta videoaula é implementarmos um cliente e um servidor de socket, mas não utilizando a API padrão de I/O do Java, mas sim a API NIO. O exemplo que vamos implementar é um servidor que, ao receber uma string, inverte essa string, certo? Coloca os caracteres do final da string para o início e retorna essa string para o cliente. Então, vamos começar, e para começar, vamos começar pelo servidor. Então, vou criar aqui uma classe. Essa classe vai se chamar Server. Vou criar aqui um construtor para esse servidor, onde eu passo a porta, ok? E vou declarar aqui o atributo da porta. Então, private int port. This.port igual a port. E vou criar também um método start, que inicia o servidor. Para começar, então, o servidor, ele deve ficar aguardando conexões, certo? Então, eu preciso de um Server Socket Channel, que é o canal que eu utilizo na API NIO justamente no lado do servidor que vai aguardar por conexões. Então, vamos iniciar dessa forma. Server Socket Channel. Server Socket Channel. Igual a server socket channel.open. Então eu chamo o método estático open num server socket channel para abrir esse canal do lado do servidor. Como eu vou trabalhar com I/O assíncrono, certo? Eu preciso dizer que esse canal é não bloqueante. Isto é, as operações executadas nesse canal não vão realizar o bloqueio, né, do código enquanto aquilo não estiver disponível, né, aquela informação que eu quero, ou se o canal não estiver disponível para escrita, por exemplo, isso também não vai causar o bloqueio de um método meu que vai escrever no canal. Então eu chamo server socket channel configure blocking false. O padrão é true. Então, se você não fizer nada, o canal será bloqueante. No caso do server socket channel, estou dizendo então que ele não vai ser bloqueante. Bom, o próximo passo é fazermos a ligação desse canal com a porta onde eu quero abrir o meu servidor. Então eu faço server socket channel.socket. Isso retorna um objeto do tipo server socket, ok? Que tem o método bind. E no método bind eu passo então um new inet socket address passando a porta. No caso, a porta que eu passei como parâmetro lá no construtor. Então o bind é uma operação necessária justamente para você ligar o seu servidor à porta. Bom, quando nós trabalhamos com I/O assíncrono, nós temos a figura do selector, como você já sabe, que é justamente o elemento que eu registro nos canais para saber o que está acontecendo, se eu tenho a disponibilidade de fazer determinada coisa naquele canal. Para aceitar conexões, funciona da mesma forma. Então, eu tenho primeiramente que criar um selector. Vou criar esse selector aqui em cima. Private selector. Ok? Um atributo, então, do tipo selector. E vou aqui, dentro do construtor, inicializar o selector. Eu chamo, então, na classe abstrata selector, o método estático open, que vai fazer a criação do meu selector. Como esse método lança uma IOException, eu simplesmente vou lançar essa IOException para fora, né, para quem chamou o construtor. O que eu preciso fazer agora, então, é registrar esse server socket channel, registrar o interesse nele de ser avisado a respeito de eventos de alguém se conectando nesse canal. Então, para fazer isso, eu chamo o server socket channel.register, passo o meu selector e passo a operação, que no caso é selection key.opAccept.
Então, toda vez que o meu canal Server Socket Channel receber a conexão de alguém, o selector saberá disso, né? E aí você vai poder agir em cima desse evento que ocorreu. Bom, se você estudou o selector, você lembra que o selector normalmente ele fica dentro de um loop, né? Você tem um loop principal, que é o loop que fica checando os eventos. Então eu vou criar aqui um loop while true. E dentro desse loop eu vou chamar selector.select. Esse método bloqueia até o momento em que acontecer algum evento no canal. No momento em que acontecer algum evento no canal, ele desbloqueia e continua. E aí eu posso descobrir o que é que aconteceu. Então, para isso, eu crio primeiro um iterator, que vai iterar sobre elementos do tipo selection key. Eu faço selector.selectedKeys.iterator. O método selectedKeys retorna a lista, né, o conjunto de selection keys que foram causadas, né, foram transformadas em eventos de acordo com o que ocorreu no canal. Então, eu tenho que iterar sobre cada selection key, isto é, sobre cada evento ocorrido, para tomar as ações necessárias. É o que eu vou fazer agora. While iter.hasNext. Então, vou iterar sobre cada um. Primeira coisa que eu faço é extrair, então, o selection key atual. Basta que eu faça iter.next. Agora eu verifico. No caso, eu tenho interesse em eventos do tipo accept. Então eu checo se realmente esse selection key que foi gerado pelo método select chamado anteriormente é do tipo de evento accept. A forma mais fácil de fazer isso é checar se key is acceptable, ok? Então, se entrar dentro desse if, eu sei que ocorreu uma tentativa de conexão de um cliente nesse canal. E aí eu vou chamar um método connect, passando esse key como parâmetro. Claro que ainda não criei esse método, vou criá-lo agora. Então, private void connect, que recebe como parâmetro um selection key. Ele também lança um IO exception, certo? Bom, então recapitulando, se entrar dentro desse if, significa que ocorreu uma tentativa de conexão. Bom, se ocorreu uma tentativa de conexão, eu devo então agora efetuar essa conexão, né, com o cliente e preparar o socket entre o cliente e o servidor para começar a ler informações do cliente, certo? Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu preciso da referência do Server Socket Channel. Então, meu Server Socket Channel, para obter a referência, eu utilizo key.channel. O método channel do selection key retorna o canal onde o evento ocorreu. No caso, ocorreu o accept em Server Socket Channel. Então, eu consigo obter novamente a instância. O próximo passo é chamar o método accept no Socket Channel, no Server Socket Channel. No caso, ele vai retornar aí um Socket Channel. Esse Socket Channel é o canal, é um novo canal, né, entre o cliente e o servidor. É nesse canal onde você vai ler os dados e retornar os dados. Como agora você sabe que está ocorrendo a necessidade de um cliente de fazer a conexão, quando você chamar o método accept, ele não vai bloquear, certo? Por quê? Porque se você já entrou nesse método, significa que uma tentativa de conexão já está sendo realizada. Então, no momento que você chamar o accept, automaticamente ele já vai retornar esse canal de quem tentou fazer a conexão. A partir dessa chamada accept, agora o servidor e o cliente estão ligados pelo Socket Channel, ok? Bom, esse Socket Channel também será um canal assíncrono. Então, eu
chamo o configure blocking como false, né? Para evitar que ocorra o bloqueio nas operações de leitura e escrita. E falando nas operações, eu estou interessado agora em ler informações desse canal. Então eu tenho que registrar o meu selector nesse canal para que ele avise o servidor no momento em que um dado estiver disponível para leitura. Então, socketChannel.register, passo o selector, que é o atributo do server, e passo a operação selectionKey.op read. Então, aqui está pronto o método de conexão. Bom, agora imagine o seguinte, depois que conectou, o cliente vai começar a enviar dados pelo canal. E você registrou interesse em ser notificado quando dados estiverem disponíveis, porque você justamente fez esse registro de OP Read no canal Socket Channel, que é o canal de ligação entre o servidor e o cliente. Quando você chamar o método select e estiver disponível algum dado para leitura, dentro aqui do while, né, onde você itera sobre os eventos que ocorreram, um deles será o evento de que existem dados para leitura. Então, eu vou checar isso aqui embaixo, if key.isReadable. O método isReadable retornará true se esse evento for um evento correspondente ao envio de dados para o servidor. Significa, então, que o servidor pode ler os dados. Portanto, isReadable é true. Vou criar aqui também um método análogo ao connect, chamado read, que eu vou declarar aqui embaixo. E mais um detalhe importante, que eu não falei antes, mas vou falar agora. Sempre que você itera sobre um selection key, né, sobre um elemento desse set, você deve removê-lo depois que você já fez o processamento do evento. Por quê? Porque se você não remover, ele vai ficar lá. E a próxima vez que você chamar o método select, esse evento ainda vai estar na fila para ser processado e você vai processá-lo de novo. Então é muito importante que no final você chame o método iter.remove. O iter.remove é um método do iterator que remove o elemento atual sobre o qual o iterator está iterando. Então você está removendo aquele elemento da coleção. A ideia é que no final do while a sua coleção retornada por selected keys fique vazia, porque significa que você processou todos os eventos que estavam lá dentro. Bom, voltando então ao método read. O que acontece quando o servidor, o cliente, na verdade, enviar algum dado para o servidor? Você precisa ler esse dado. Bom, então a primeira coisa que você precisa é do canal de dados, né? Então, o socket channel. Para obter uma instância de socket channel, você chama o método channel no selection key. Como o evento de leitura ocorreu no socket channel, é esse o channel que vai ser retornado pelo método key. Bom, para ler de um canal, você sabe que eu devo utilizar um buffer. Eu não tenho um buffer aqui ainda, mas vou criá-lo. Vou criar aqui em cima como um atributo, então, um byte buffer, chamado buffer. E aqui no construtor vou alocar esse byte buffer. Então, buffer igual a byte buffer.allocate. Vou alocar um buffer de 1K, certo? 1024 bytes. Bom, então, vamos começar a ler do buffer. Primeira coisa, então, vou limpar o buffer. Então, buffer.clear. Vou limpar o buffer porque esse buffer vai ser reaproveitado. Então, é importante que ele esteja vazio no momento em que eu comece a leitura. Outra coisa. Lembre-se que no nosso exemplo, o cliente vai enviar um texto, né, uma mensagem, que nós vamos ter que inverter para enviar de volta. Bom, vou criar aqui então também, como um atributo, esse MSG, tá? Que é a mensagem que vai vir do cliente. Então, o que eu tenho que fazer agora é ler essa mensagem vinda do cliente, do canal, e colocar nesse atributo MSG.
Então, para isso, eu faço socketChannel.read passando o buffer. Então, eu vou estar extraindo do canal de entrada a informação e colocando essa informação dentro do buffer. Certo, mas agora ela está dentro de um byte buffer. Eu preciso converter isso para uma string. Como é que eu faço? Bom, eu vou criar aqui um array de bytes, cujo tamanho será o mesmo tamanho de bytes que veio dentro do buffer. Então, eu faço um array cujo tamanho é buffer.remaining. Buffer.remaining retorna um inteiro, que indica quantos bytes eu tenho dentro do meu buffer para ser lido. Então, se o meu buffer tem, por exemplo, 1024 bytes, que é o tamanho dele, e foi enviado apenas 100 bytes, eu vou criar então um array de bytes com 100 posições. Por quê? Porque depois, na sequência, eu vou chamar o método get do buffer, passando esse array de bytes. Isto é, vou extrair as informações que estão dentro do meu byte buffer e colocar essas informações dentro de um array de bytes. Porque agora, tendo um array de bytes, eu posso chamar o construtor de string que recebe esse array de bytes. E agora, esses bytes compostos vão formar a string, que é a mesma string enviada pelo cliente que eu estou armazenando no atributo MSG. Uma coisa muito importante, depois que eu li os dados para dentro do buffer, o buffer estava em modo de escrita. Agora eu preciso extrair os dados do buffer, isto é, preciso ler os dados que estão lá dentro. Então, antes de fazer essa leitura, de chamar o método get, eu preciso chamar o método flip no buffer, justamente para mudar o buffer do modo de escrita para o modo de leitura. Bom, agora que eu já tenho então a mensagem lida do cliente, eu preciso fazer a conversão e escrever essa mensagem. Para escrever a mensagem, eu tenho que preparar esse socket channel, eu tenho que aguardar o evento de escrita. Por quê? Porque no momento em que o canal estiver pronto para que sejam escritos dados dentro dele, aí sim eu vou fazer realmente a escrita. Então eu vou registrar aqui agora o evento de escrita. Certo? Então, antes estava como leitura. Agora que eu já li, eu vou registrar o evento de escrita. Assim que a escrita está pronta, já está pronto, o meu loop vai continuar. E aí vai ser gerado um evento de escrita no momento em que o canal estiver pronto para escrita. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer mais um teste aqui. Else if key.isWritable. Se entrar nesse if, eu sei que o canal está pronto para escrita. Significa que eu já posso enviar para o cliente a string invertida. Então, vou chamar um método write, que eu vou criar também aqui embaixo. Private void write. Recebe um selection key com o parâmetro. E lança uma IO exception. Faltou aqui o nome do parâmetro, key, e lança uma IO exception. Bom, o método write. Até esse ponto, nós já fizemos a conexão, já lemos o que o cliente quis enviar, colocamos no atributo MSG, e agora temos que inverter essa string e enviar de volta. Se chegou no método write, significa que o canal já está pronto para a escrita. Então, no momento em que eu mandar escrever, não vai bloquear. Esse é o objetivo de você utilizar o selector. Bom, então, primeira coisa que eu tenho que fazer, para escrever no canal, preciso de uma referência ao canal. Então, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou chamar o key.channel. Outra coisa que eu preciso é inverter a string. Como é que eu inverto a string? Bom, a forma mais fácil é você criar um string builder. Você cria então lá um string builder com a string original e chama o método reverse. O método reverse inverte essa string. Aí você chama o método toString para converter de string builder para string novamente. Então agora você vai
armazenar novamente em MSG a mesma string, só que invertida. Para enviar os dados, eu preciso enviar bytes. Então, os bytes onde estão? msg.getBytes. Então, eu estou obtendo os bytes da string msg. Agora que eu já tenho os bytes, eu vou limpar o meu buffer novamente. Vou colocar os bytes dentro do buffer. Faço isso através do método put, onde eu passo o array de bytes. Como agora eu vou passar esse buffer para o canal para que ele leia os dados do buffer, eu faço um flip, então buffer.flip, para transformar o buffer em modo de leitura. E no meu socket channel eu vou escrever os dados que estão no buffer. Então, essa chamada vai ler do buffer, né? O buffer está no modo de leitura, e vai escrever no canal de saída, que no caso é o envio para o cliente. Assim que você terminou, tá? Vamos supor o seguinte, que depois que o cliente envia uma string e recebe a string invertida, vamos supor que ele desconecta, tá? Então o servidor não vai ficar aguardando de novo esse cliente enviar alguma coisa. Então eu posso simplesmente não escutar mais eventos no canal do socket, porque ele será fechado pelo cliente depois. Então, socketChannel.register, passo o meu selector e passo 0 como parâmetro. Isto é, não tenho mais interesse em receber nenhum evento deste canal. Por quê? Porque esse cliente não vai enviar mais nada. Assim que eu devolver o resultado para ele, estou assumindo que esse cliente vai terminar e se ele quiser uma nova string, ele vai reabrir um novo canal de comunicação, tá? Então, com isso, eu termino a implementação do servidor. O próximo passo é implementar o cliente. Agora que o servidor está criado, o próximo passo é a criação do cliente. Então, vou criar aqui uma nova classe chamada client. Então, para começar, eu vou declarar aqui um construtor do client que vai receber, na verdade, duas informações. Um host e uma porta. Vou declarar aqui, então, dois atributos, um para host e um para porta. E vou copiar o que é parâmetro do construtor para dentro do atributo. Ok? Bom, outra coisa que eu vou fazer é criar um método aqui chamado sendMessage. Esse método sendMessage vai enviar uma mensagem como parâmetro e vai retornar uma mensagem que é, na verdade, a mensagem invertida. Tá? Então, mesma coisa aqui. Certo. Primeira coisa que eu vou fazer. Bom, eu vou declarar aqui como parâmetro também a mensagem a ser enviada. Então, this.msg igual a msg. O que eu preciso fazer inicialmente? Bom, eu preciso me conectar ao servidor. Como é que eu faço isso? Primeira coisa é abrir um socket channel. Então, socket channel igual a socketChannel.open. Então, o método open do socket channel abre um socket channel, assim como o server socketChannel.open abriu um server socket channel. Aqui eu não tenho a figura do server socket channel porque eu estou do lado do cliente. O cliente não abre um socket para guardar por conexões. Como esse canal será, eu vou utilizar aqui nesse caso I/O assíncrono, então eu vou definir aqui que o configure blocking do canal é false, isto é, não vai bloquear nas operações de I/O. Aqui agora algumas diferenças com relação ao que nós fazemos do lado do servidor. Bom, o cliente, a primeira coisa que ele tem que fazer é se conectar. Então, para fazer isso,
ele vai chamar o método connect e deve passar a informação de aonde ele quer conectar. Então, new inet socket address, ele vai se conectar no host fornecido e na porta fornecida. O método connect, como o canal é assíncrono, tá? Ele não vai retornar apenas depois que a conexão for feita, ok? Você vai solicitar a conexão, vai chamar o método connect e o método vai retornar imediatamente, mesmo que a conexão não tenha sido totalmente estabelecida. Portanto, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu código observar pelo evento de connect no canal para quando a conexão está pronta para ser realizada, você realmente efetuá-la. Então eu vou registrar aqui, detalhe importante, né? Eu preciso também aqui de um selector, que eu vou criar como um atributo da classe. E aqui eu vou definir um valor para ele. Então, this.selector igual a selector.open. Bom, então feito isso, né? Já tenho o meu selector, posso chamar o método register, passando como parâmetro o selector e o evento que eu estou interessado em observar nesse socket channel, que no caso é selectionKey.opConnect, que é o evento de conexão. Bom, a partir de agora eu posso começar a trabalhar com o loop do selector que vai ficar aguardando a ocorrência de eventos no canal. Então eu vou declarar aqui um loop com base em uma flag. Vou declarar essa flag aqui em cima, uma flag booleana, que indica se o loop deve terminar ou não. Por quê? Porque depois que nós enviarmos uma mensagem para o servidor e ele retornar uma resposta, o cliente tem que terminar. Para ele terminar, eu preciso terminar o loop. Então, eu utilizo essa flag, né, while not finished. Eu vou utilizar essa flag para justamente controlar o momento em que o loop deve parar de executar. Bom, dentro do loop, funciona mais ou menos da mesma forma que o servidor. A primeira coisa que eu faço é chamar o método select, que vai ficar bloqueado até que ocorra um evento que você tenha interesse. No momento em que ocorreu esse evento, a primeira coisa que você faz é extrair, então, de dentro do selector, os selected keys e iterar sobre eles. Então, eu vou criar aqui uma variável iterator de selection key chamada iter. E o while iter.hasNext, então, para cada elemento, eu vou extrair de dentro do set, então iter.next, e aí vou fazer o teste, né? If key.isConnectable significa que é um evento de conexão que aconteceu no canal. Então, nesse caso, eu vou chamar o método connect, passando o key como parâmetro. Uma abordagem muito semelhante à que usamos anteriormente para programar o lado servidor. Não podemos nos esquecer que depois de processar o evento, nós devemos removê-lo do set. Então agora eu vou declarar aqui embaixo o método connect, que recebe o selection key. E lança o maior exception. O que o connect tem que fazer? Como eu mencionei anteriormente, quando você chama o connect aqui em cima, quando esse método retorna, é possível que a sua conexão ainda não tenha sido totalmente estabelecida, né? Por quê? Porque esse connect ele é assíncrono quando você chama num canal cujo configure blocking está definido para false, certo? Então, como ele é assíncrono, ele retorna antes mesmo da operação de conexão terminar. Aí o que acontece? No momento em que você chama o select dentro do selector que está monitorando aquele canal, se a conexão ainda não terminou, ele vai gerar um evento de que a conexão agora pode ser terminada
E isso vai fazer com que nosso método connect seja chamado. Então aqui dentro eu tenho que colocar o código que termina de estabelecer a conexão. Ora, e como é que você faz para terminar de estabelecer a conexão? Primeira coisa, você precisa do seu socket channel. Então, para você obter uma instância de um socket channel, você chama o método key.channel e faz um typecast. E aí, nesse método, você chama, nesse objeto, na verdade, você chama o método finishConnect. Esse método vai finalizar o processo de conexão. Depois que esse método retornar, significa que a conexão está realizada com o servidor e a partir de agora você pode começar a enviar os dados. Bom, se você vai poder enviar os dados, isto é, escrever dados no canal, então você precisa agora observar o momento em que o canal está pronto para a escrita dos dados. Logo, eu vou registrar nesse meu socket channel o meu selector agora para observar eventos do tipo OP_WRITE, que é o evento de escrita no canal. Bom, então agora eu também preciso estar preparado para quando ocorrer um evento de que o canal está pronto para ter dados escritos nele, né? Então, vou checar aqui se o key is writable. Caso seja, vou chamar aqui o método write. Veja que a filosofia aqui é muito parecida com o que nós fizemos no servidor. Então aqui vou criar um método write, passando como parâmetro um selection key, que lança uma IOException. Bom, aqui dentro, então, eu tenho que escrever os dados no canal. Então a primeira coisa que eu preciso é do canal. Então vou copiar essa mesma linha que eu utilizei no método connect, que obtém a referência ao socket channel. O próximo passo agora é escrever alguma informação, né, dentro desse canal. Que informação é essa? Essa informação é, na verdade, a mensagem que eu estou querendo enviar, que é essa mensagem passada como parâmetro no método sendMessage, que eu copio para o atributo MSG. Bom, então aqui em MSG eu tenho a mensagem a ser enviada. O que eu preciso fazer é enviar essa mensagem pelo canal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é extrair os bytes dessa mensagem. Então, msg.getBytes, isso vai retornar para mim um array de bytes. Para eu poder escrever os dados num canal, eu não posso fazer isso diretamente. Eu tenho que escrever os dados dentro de um buffer. Ora, então eu preciso de um buffer. Vou criar aqui, então, um byte buffer, chamado buffer como atributo. E aqui no construtor, vou utilizar bytebuffer.allocate 1024, que será um buffer de 1K, isto é, 1024 bytes. Voltando aqui então ao método write, eu tenho que escrever esses bytes dentro do buffer. Como é que eu faço isso? Buffer.put e passo o array de bytes. Posso também, né, anteriormente, fazer a limpeza do buffer, porque se eu estiver reaproveitando esse buffer de alguma forma, então eu tenho que garantir que ele estará limpo antes de eu fazer a escrita. Depois que eu escrevo tudo que eu quero dentro do buffer, eu preciso preparar o buffer para que ele fique no modo leitura, para que o canal possa ler os dados dele para enviar para o servidor. Então, buffer.flip é quem faz o papel de colocar o buffer em modo de leitura. Feito isso, já posso ler os dados do buffer para dentro do canal. Então, socketChannel.write, passando o buffer como parâmetro. Depois que eu escrevi os dados, eu tenho que ficar aguardando o servidor agora retornar a mensagem invertida. Ok? Então, para isso, eu tenho que aguardar eventos de leitura do canal, isto é, ficar esperando até que o canal esteja pronto para ler, até que os dados estejam disponíveis para que eu possa ler. Então agora eu vou registrar aqui no meu selector a operação de selectionKey.op_read, ok? Então,
Até o momento já conectamos o servidor e já enviamos os dados e agora estamos aguardando o canal estar pronto para que dados sejam lidos, né? Para que eu possa ler de novo a mensagem invertida. Então aqui de novo no meu loop eu vou fazer essa checagem. If key.isReadable significa que existem dados para serem lidos do canal. Quando isso acontecer, eu vou chamar o método read. De novo, então, eu venho aqui embaixo e vou declarar aqui o método read passando o selection key, que possui a mesma assinatura dos outros métodos. Bom, para fazer a leitura, a primeira coisa que eu preciso é do canal. Então, vou copiar de novo aqui o código que obtém a instância de socket channel. Bom, para ler do canal, na verdade, eu não posso ler diretamente. Preciso ler para dentro do buffer. Posso reaproveitar aquele buffer que eu já havia criado. Então, vou limpá-lo primeiro para garantir que ele está limpo para poder receber os dados. E aí, vou chamar socketchannel.read, passando esse buffer. Isso vai fazer com que os dados vindos do servidor entrem pelo canal e sejam copiados para dentro do buffer. Agora, depois dessa chamada, o meu buffer vai conter os dados, que no caso é aquela string que eu enviei, só que agora invertida. Bom, depois de fazer isso, então eu preciso extrair os dados do buffer. Então, para transformar o buffer no modo de leitura, eu chamo buffer.flip. Agora eu posso ler do buffer. Para ler do buffer, eu vou ler em bytes, certo? Então eu vou chamar lá buffer.get, passando um array de bytes como parâmetro, para que eu copie os dados que estão dentro do buffer para o meu array de bytes. Bom, então eu preciso de um array de bytes. Vou criar aqui um array de bytes chamado bytes, igual a new byte. Qual é o tamanho desse array de bytes? O tamanho dele tem que ser exatamente o número de bytes disponíveis para leitura dentro do buffer, né? Porque se eu vou copiar todo o conteúdo que está disponível no buffer para dentro do array de bytes, esse array de bytes tem que ser do mesmo tamanho. Para eu saber o tamanho de bytes disponíveis para leitura dentro do meu buffer, eu chamo o método buffer.remaining. Isso retorna para mim este número de bytes. Então eu crio um array com esse mesmo tamanho e aí eu copio os dados do buffer para dentro desse array de bytes através do método get. Tendo agora o meu array de bytes, eu posso construir uma string. Então eu vou criar, eu tinha aqui msg, eu vou criar uma nova string chamada newmsg, tá? Que será a nova mensagem, que é no caso a mensagem invertida. Então eu vou vir aqui embaixo, newmsg igual a newString, passando o array de bytes como parâmetro no construtor da string. Agora o detalhe é o seguinte, depois que eu terminei tudo isso, né, significa que eu já terminei a minha comunicação com o servidor e o meu cliente vai terminar. Então o que eu faço? Primeira coisa, fecho o canal. Então, socket channel.close. Isso vai fechar o canal de comunicação entre o cliente e o servidor. E por fim, eu não preciso mais ficar aqui nesse loop, né? Eu não vou ficar mais aguardando por eventos. Então eu posso simplesmente terminar o loop. E como é que eu faço isso? Basta que eu marque finished para true, porque no momento em que eu fizer isso, essa condição do while vai ser falsa, o loop vai terminar. Então, finished igual a true. Para terminar, veja que o método sendMessage deve retornar a string invertida. Quando esse loop terminar, a string invertida estará em newMSG. Portanto, eu retorno newMSG para quem fez a chamada. E aqui eu tenho o código do cliente pronto. É um código que vai, primeiramente, se conectar ao servidor. Depois de conectado, vai enviar uma string para o servidor e vai ficar aguardando até que o servidor retorne uma string, que no caso é a string invertida. Assim que ele fizer isso, eu retorno essa string invertida para quem chamou o método sendMessage. Agora que nós já temos o servidor e o cliente implementados, vamos colocar eles para executar. Então, primeiro, falando a respeito do servidor. Eu tenho aqui essa classe server,
né? E eu preciso iniciar esse servidor de alguma forma. Então eu vou criar aqui embaixo um método main, ok? Esse método main, vou declarar aqui que ele lança exception. Vou criar um objeto server, então server igual a new server. Preciso passar uma porta no construtor. Por exemplo, 4646. E aí eu chamo o método server.start. Pronto, já tenho uma forma de iniciar o servidor. Vamos executar o servidor. Então, aqui está. Ele está executando já normalmente. Agora, eu vou partir para o cliente. Então, vou criar aqui dentro uma nova classe chamada aplicação. Aqui também vai ter um método main. E o que essa aplicação vai fazer? Muito simples. Ela vai instanciar o cliente, então client igual a new client. Vou passar aqui um host e uma porta. O host é meu próprio computador, então é o localhost. E a porta 4646, que é onde o servidor está executando. Aí eu vou chamar client.sendMessage e vou enviar uma mensagem, como por exemplo, olá, bom dia, como vai? E ele vai retornar para mim uma mensagem de retorno. E aí eu vou mandar mostrar o que retornou. Isso tudo para ver se funciona. Então, eu já tenho o meu servidor rodando. Vamos colocar então o cliente para rodar. Vou executar a aplicação. Aqui está. A string olá, bom dia, como vai? Foi retornada de forma invertida. Então, com essa aplicação, eu consegui mostrar para você que nós podemos programar um socket do lado servidor e do lado cliente, utilizando a API New e também fazendo tudo isso através da utilização de I/O assíncrono, que é aquele I/O não bloqueante. Tudo isso com o uso de selectors. Claro que, se você comparar com a forma de programar do I/O síncrono, ela dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que trabalhar com os eventos, né? Você tem que ficar naquele loop do selector observando eventos para aí sim poder agir dependendo do que acontecer. Essa é a dificuldade que você tem, né, a mais, pela facilidade que você tem de trabalhar com I/O assíncrono, que muitas vezes em algumas aplicações é necessário, ok? Então, esse é um exemplo que mostra bem como utilizar a API New com sockets e I/O assíncrono.